Olá, gente, como vão? Tudo bem? Hoje, nossa aula de Geografia do 8º ano do Ensino Fundamental, aula 17. Eu sou a professora Bernadette de Souza. Hoje, nosso tema de Geografia é principais recursos naturais dos países da América Latina e o Mercosul. Vamos juntos conhecer um pouco dos países da América Latina e o que é esse Mercosul, que é um bloco econômico. Vamos lá? Bom, recursos naturais. Então, quais os recursos naturais? Qual é o potencial dos recursos naturais e o seu impacto na produtividade da América Latina? Você sabe que é a América Latina, né, meus amores? Bom, então sabe o que é a América Latina? Então vamos lá juntos. Vamos lá. A América Latina, tá voando, é uma região de continente americano que engloba os países onde são faladas primordialmente línguas românicas. No caso, o espanhol, o português e o francês, visto que, historicamente, essa região foi maioritariamente dominada pelos impérios coloniais europeus, o espanhol e o português, certo? Esse aí é o termo correto que é a América Latina, tá bom? Porque vocês sabem que a América do Norte e um pedacinho, um país só, que está na América do Norte, ele faz parte das línguas românicas, que é o México. Vamos conhecer, tá, gente? Tá aí, ó, que eu acabei de falar. As três Américas, só que duas, a América Central e a América do Sul, praticamente, elas são a América Latina. Só um estado, que é o México, que está lá na América do Norte, que está centralizado aqui, porque foi dominação espanhola. Certo, meus anjos? Então, bora lá. A América Latina ela é composta por 20 países. Faz parte dos países da América Central, América do Sul e apenas um país, como eu frisei, da América do Norte, que é o caso, o México, tá? E também o México, o Brasil e a Argentina são essas três nações latino-americanas que são as mais ricas. Brasil, Brasil. Argentina, Argentina, México, sim, gente, por que o espanto? São esses três países, são vistos como os emergentes e o produto interno bruto deles, que é o PIB, dos três, vão corresponder a aproximadamente 75% do PIB de toda a América Latina. Sabia disso não, eu estava voando? Sei não, viu? Bora lá. Esses países também se destacam na produção industrial e na exportação de produtos manufaturados, já que possuem uma base industrial mais sólida do que as outras nações, gente. Eles têm mais o conhecimento do segundo setor, a indústria, eles têm um pouco mais de tecnologia, então eles trabalharam muito mais, tanto na exportação e dos commodities minerais e agrícola. Por isso que ele detém os maiores produtos de exportação, os produtos manufaturados, tá bom? E a sua produção industrial. Na economia, uma coisa que é ruim, ponto, são as desigualdades sociais. Por quê? É um grande problema na América Latina. Já que existe a concentração de renda na maioria dos países, Cuba é uma exceção, pois adotou a economia socialista, ela está ainda nesse período de transição do capitalismo, então ela ainda está um pouco, exceto ela, os demais, tem muita desigualdade social. Mas mesmo em Cuba, gente, vocês vão ver uma foto depois, há uma certa desigualdade social, tá? E os demais, praticamente todos os outros países, eles têm como uma base uma economia de mercado capitalista, tudo visando o quê? O lucro, o din-din. Então, as moedas de maior valor são o real, que é do Brasil, peso da Argentina, Chile e o México, tá? O que é o Mercosul? Já ouvi essa palavra em algum lugar, a professora já deve ter visto. Apesar que hoje eles estão uns 2 anos, 3 anos, estão meio parados, mas o Mercosul, que é o Mercado Comum do Sul, é uma organização intergovernamental fundada a partir do Tratado de Assunção, 26 de março de 1991. Ele estabeleceu uma integração inicialmente econômica, configurada depois atualmente uma união aduaneira, da qual há livre comércio entre a zona e política comercial comum entre os países membros.
Porque de início só foi mais para ter troca de mercadorias economicamente, para ver como é que a gente vê as mercadorias, exportações, o lucro. Depois, gente, foi a tipo de configuração união aduaneira. O que é isso? Então, há um livre comércio, tanto de produtos, de pessoas, de mercadoria, tudo isso entre os países de qual são ligados. E há política comercial entre eles também, tá? Os países Mercosul são eles: Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e a Venezuela, que no momento está suspensa devido a tantos problemas sociais, políticos e econômicos que ela está vivendo, tá bom? Então, esses países são os principais, mas também há aqueles países que são associados, porque esses países, eles assinaram um tratado de livre comércio com o Mercosul a fim de estimular suas economias e trocas comerciais. São os principais, por isso que são sócios, associados. Mas não possuem as mesmas vantagens do que os países membros, como, por exemplo, a tarifa externa comum. Então, eu vou dizer agora os países associados que não têm o mesmo privilégio que têm esses países: Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, tá? São eles: a Bolívia, países membros associados ao Mercosul. A Bolívia, que entrou em 96, o Chile, que também entrou em 96, o Peru, em 2003, a Colômbia, em 2004, o Equador, em 2004 também, a Guiana, em 2013 e o Suriname, também em 2013, tá bom? Os membros observadores do Mercosul, membros porque o México faz parte de outro bloco econômico e a Nova Zelândia também faz parte de outro bloco econômico, mas eles são membros observadores, está analisando, está tentando fazer trocas comerciais, tá? Para que o Mercosul pudesse dar entrada também a esses dois países. Porque você pode ser de um país, bloco econômico, e tentar observar para posteriormente, no futuro, tentar fazer uma associação, fazer um tipo de parceria comercial, entendeu? Então, veja aí. Países do Mercosul. O país do Mercosul, estados, partes: Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai. Eita, gente, esqueci esse pequenininho aí. Ai, esqueci. Os dois últimos. Puder me lembrar aí, por favor, o técnico, que puder ler as duas últimas bandeirinhas. Ai, não tô conseguindo ver não, gente, eu me esqueci. E os associados, que são Chile, a Colômbia, o Equador, a Guiana, o Peru e o Suriname, tá? Dê uma olhada aí nos slides, tá bom? Você vê aí, esses são os países, estados, partes de estados associados, certo? Como eu falei antes, Cuba, Havana, gente, é uma exceção do país capitalistas diante dos outros países da América Latina. Mas se você perceber na foto, há uma desigualdade social? Há sim. Há ainda modelos de carro antigos? Há sim. Há novos há muito pouco. E Havana, que é a capital, você vai ver momentos de estar uma coisa bem destruída e outro bem atual, bem nova, tá? Por quê? Os países que formam a América Latina, elas possuem problemas semelhantes a exemplos de problemas sociais, a economia atrasada, como eu mostrei um pouco agora, é fragilizada por governos corruptos e condições de países em desenvolvimento, tá? Nessa região, a agricultura é de subsistência, ela vai evoluindo com destaque para a pesca, caça e coleta. Os colonizadores europeus chegaram aqui, isso logo no início, os países, e deram a continuidade do cultivo, mas voltado para a exportação. Então já buscou uma coisa mais nova, mais atual, buscando a própria rentabilidade. Então deixou de ser aquela subsistência para poder ser aquela coisa que, além da subsistência, eu poderia pegar o excedente e revender e lucrar com esse excedente, tá bom? E com isso eu vou ter uma rentabilidade. Dessa forma, esses países tinham como base de exportação dos produtos primários, agricultura, né, o setor primário, deixando os produtos no processo de industrialização, que é o segundo setor, né, industrialização, que é todo o processo da matéria-prima para se transformar em produto, que ainda um pouco mais lento, vão comparado ainda com as nações desenvolvidas. É um processo lento, mas é o início da industrialização. Para quem só tinha o primeiro setor, a agricultura, então não tinha muito processo desse produto da matéria-prima virar
um produto em larga escala até chegar na sua casa, que é a industrialização, que é o segundo setor, mesmo devagar, mas estamos chegando lá. Não é o mesmo jeito que as nações desenvolvidas, mas como o próprio nome diz, estamos em desenvolvimento. Então, sai a monicultura, vem a policultura, que só ainda são a monicultura e a poli ainda são as principais formas de produção, tá? E essa atividade econômica mais lucrativa para os países latino-americanos ainda continua a pecuária. Por quê? Porque já que tem muitos animais, há muito gado e a boi, são criados em regiões mais frias e de clima tropical, que é o clima propício das duas Américas. Certo, gente? A economia. Também tem outra grande atividade, que é a mineração e extrativismo, principalmente na exportação desses itens para o resto do mundo. Vamos dar uma olhada? Aí é a tradicional extrativismo. Você pega a cunha, né, corta, faz um traço meio vertical, né, assim, e tá deixando lentamente cair o látex desse produto aí. O látex serve para muita coisa, gente, tá certo? Então, esse aí seria o extrativismo natural. As riquezas naturais, que é a diversidade da natureza latino-americana, ele é um prato cheio para a crescente busca do estilo de vida mais natural e saudável do mundo. Já que estamos sendo motivados cada vez mais os consumidores a priorizar produtos como frutas, vegetais, nozes, grãos e alimentos botânicos em bebidas embaladas ou engarrafados, como a maioria dos europeus utiliza, A gente aqui temos essa variedade de produtos, ainda de alimentos. É um pouco mais caro, mas temos ainda a facilidade de encontrar do que outros países, outros continentes, tá? Suas frutas e plantas são semelhantes às fontes de vitaminas, como a da A, a B, a C, a E, de fibras do flavonoides, olha esse nome bonitinho, vamos ver se eu acerto. Flavonoides, o polifenólicos, o anticianinas, o cálcio, o taninos e a cafeína, por exemplo. A professora de ciência deve ter dito alguns desses elementos para vocês, esses nomes bonitinhos. Mas são tudo que está no processo das plantas e frutas, tá? Vou repetir. Das fibras, do flavonoides, do polifenólicos, o antocianinas, o cálcio, o taninos e a cafeína, por exemplo. Extrativismo. Aí é o guaraná. Não sei se você está para perceber aí que semente, essa é a semente do guaraná, tá bom, gente? Ela é rica em cafeína, essas coisas também, e a nossa base da nossa guaraná brasileira. A economia. Recentemente foram criadas mudanças significativas na agricultura latina que promoveram alterações profundas no espaço e na economia. De que forma essa mudança, gente? As mudanças ocorreram em decorrência de inserção de máquinas, introdução de novas tecnologias, implementos, insumos agrícolas, que são as herbicidas, fertilizantes, inseticidas, entre outras coisas. E técnicas de manejo, que resultou no aumento da produtividade e, consequentemente, do lucro, gente. A agricultura, anteriormente, ela tinha técnicas meio rudimentares e com a Revolução Verde, na década de 60 e 70, foram introduzidas novas tecnologias, porque aí deu para poder fazer esses insumos agrícolas, naturais ou químicos. Então, teve outras novas técnicas de manejo, então, obteve mais aumento da produtividade e, com isso, obteve mais lucro no primeiro setor, que é a agricultura. Também se juntou a agricultura com a pecuária, com a agropecuária, então apareceu muitas coisas, muitas mudanças novas que veio melhorar muito esse setor aí. Pecuária, como eu estava já iniciando. A pecuária hoje ocupa um lugar de destaque pela sua atividade praticada de forma semi-intensiva. São criadas raças bovinas europeias em regiões de clima frio e raças zebu em áreas de clima tropical, como é o nosso. Aí você dá olha para o slide aí, é uma fotografia, isso aqui é o tipo de pecuária, é o manejo do gado tradicional, né? O vaqueiro em cima do cavalo, aí vai ter alguns, não está aparecendo, mas tem alguns cachorros para utilizar. O passeio do pasto ao ar livre, porque vocês sabem que temos ainda um modo de confinamento,
que é o que as indústrias utilizam mais porque vai produzir mais, tanto leite como o gado engordar mais rápido para o gado de corte. Você sabe que tem a pecuária de corte e a pecuária só de manejo solto aí, né, gente? Aqui você está vendo uma fotografia da pecuária que não é daqui, que a inhama, você conhece a inhama? Ela é mais da central, né? Então, não é um canguru, mas é uma espécie bem diferenciada, mas ela está para regiões mais frias, em altas altitudes. Não está para uma região mais quente e com clima ameno, não. Aí são regiões altas altitudes, né? Muito frio, esses animais se adaptam muito bem a esse clima aí. Então, outras atividades econômicas bastante difundidas praticamente em todos os países da América Latina é o extrativo de mineração. Existe um grande fluxo comercial, gente, desenvolvido internamente com os componentes latinos, uma vez que há uma dependência muito grande em relação aos outros alguns minérios, além da sua exportação para diversos lugares do mundo. Que, como somos países independentes, a gente tem certa dependência ainda de algumas relações de alguns países independentes e desenvolvidos, e a gente utiliza poucos minérios para sua exportação também. Certo, gente? Setor industrial, que é o segundo setor, ele é dividido em indústrias tradicionais, como já frisei, já mostrei ali alguns desses slides. Então, é de beneficiamento mesmo. Atua na produção de matéria-prima a partir do beneficiamento de minérios ou de produtos agropecuários, incluindo aqueles que produzem bens de consumo, tá, gente? As indústrias, eita, cheguei, dei uma parada. Desculpa. As indústrias, as tradicionais indústrias alimentícias e a têxtil foram as principais, foram as primeiras em todos esses países da América Latina, porque ela possuía um setor industrial mais diversificado, que varia desde a indústria de base até a tecnologia de ponta, como essas são as características que temos aqui no Brasil, na Argentina e no México, os três principais países aqui da América Latina, tá? Considerados mais ricos. Você vê aí no slide uma foto de uma indústria automobilística, né? Com seus aparatos tecnológicos e também com seus seres humanos, porque vai precisar menos mão de obra humana, porque tem mais máquina produzindo mais rápidos esses produtos para revenda no comércio. Mas necessita ainda, graças a Deus, de mão humana para controlar essas máquinas. No Brasil, gente, em 2011, a corrente total do comércio do Brasil com o Mercosul, ele atingiu um recorde histórico, que foi de 47,228 bilhões, sendo que desses, tá em dólar, tá? Sendo desses 27,852 bilhões de exportação e 19,375 bilhões em importações, tá? Então, o volume recorde do corrente comercial em 2011, ele é 5 vezes superior ao registrado que foi em 2002, que foi de 8,930 bilhões, mostrando que, apesar das críticas, o Mercosul, ele se tornou um enorme sucesso comercial nos últimos 10 anos, mesmo estando nos últimos 3 em estagnação, tá bom? Tá quase devagar. Essa foi a nossa aula. Vocês gostaram, gente? Vocês viram o Brasil, vocês viram a indústria, vocês viram o setor industrial, a economia, vocês viram a pecuária, não só daqui da América do Sul, mas a central, que ela é diferenciada devido ao clima de altitude maior. A pecuária, tanto a tradicional como a contemporânea, ela diverge, ela tem suas características específicas. A economia, bastante significativa, porque ela vai promover alterações no profundo espaço, né? Também na economia, espaço geográfico na economia, porque houve uma inserção das máquinas, das tecnologias,
de todos esses insumos agrícolas, também teve técnica de manejo da pecuária. Então, tudo isso favoreceu o aumento da produtividade e, consequentemente, o lucro. Vocês viram também, gente, o extrativismo do Guaraná, as riquezas naturais, a diversidade de frutas, de vegetais, de nozes, elementos botânicos, que mesmo sendo um pouco mais caro em algumas regiões, mas ela ainda é melhor do que as bebidas e os alimentos embalados e engarrafados. O extrativismo natural, né? E a economia da mineração e extrativismo, principalmente pela exportação que a gente tem exigido para o resto do mundo. Então, tudo isso você viu o primeiro setor crescer, você viu o segundo setor crescer, sai da monocultura para entrar na policultura, para poder ainda aprimorar a agricultura, a pecuária e a agronegócio, que é uma coisa que eu não falei, mas ela já é em outro estágio, que veio melhorar muito a agricultura e a pecuária, porque já introduziu aí um intermediário aí que você poderá obter lucros maiores, que não precisa ser você ter dono de fazenda para revender os produtos das indústrias. Não, gente. Tudo isso fica no aparato do agronegócio. É isso? Então, tudo isso foi que fez alavancar sai da agricultura de subsistência para evoluir que a agricultura o que ela é hoje. Tá bom, meus amores? Essa aí foi a nossa aula. Só acho que dá tempo para uma pergunta. Vamos lá treinar um pouquinho. Vê só. Complete a lacuna a seguir. O Bloco Econômico Mercosul, Mercado Comum do Sul, ele foi oficialmente estabelecido em março de 1991. Ele é formado pelos seguintes países, pontinho, pontinho, pontinhos, e o seu objetivo principal do Mercosul é eliminar as barreiras comerciais entre os países membros, aumentando assim o comércio entre eles. E outro objetivo que ficou melhor ainda foi estabelecer, gente, uma tarifa zero entre os países e no futuro próximo, eu acho que está um pouco distante, tá? Essa moeda única, porque os 3 principais países, eles têm 2 moedas que têm grande peso, que é o real e o peso, que na Argentina, no México e no Chile. 3 não, 4 grandes países, tá bom? Então vamos lá. Quem seriam esses países membros aí, tá? Foi a letra A, Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina e Venezuela. Letra B, Brasil, Chile, Uruguai e Argentina. Letra C, Paraguai, Argentina, Venezuela e Bolívia. Ou a letra D, nenhuma dessas alternativas. Então a gente vai cortar logo a letra D aí, né? Porque tem que ter alguns países. Então vamos lá. Pensa um pouquinho aí, gente. Logo no início da aula eu falei. Posso dar a resposta? É a letra A, meus amores. É o Brasil, o Paraguai, o Uruguai, a Argentina e a Venezuela. Mesmo atualmente a Venezuela estando em suspensa, tá? Ela está um pouco de fora do Mercosul e os outros 4 países membros tá na ativa, bem um pouco meio devagar, mas está na ativa. Foi os principais países, os primeiros países com esse objetivo aí, tá certo? Eu acho que não vai dar para a segunda questão, não. Então, fica por aqui, gente. O meu muito obrigado. Espero que você tenha gostado. E até a próxima aula, meus amores. Fiquem com Deus. Beijos.